Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, você tá aqui no canal Nós no Globo e hoje eu vim aqui para contar uma historinha para vocês enquanto eu vou preparar um almocinho. E se você ficar então até o final do vídeo, você vai fazer uma comidinha gostosa comigo e ainda ouvir uma história legal. Vamos começar, né? Hoje eu vou fazer um peixinho no forno pra gente. Domingão, almoço de domingo vai bem, né? E vou contar pra vocês uma história que tem a ver com acomodação, porque esse é um tema que o pessoal fala bastante aqui no YouTube e procura bastante no canal também. E aí eu vou contar pra vocês uma história de uma experiência que não aconteceu comigo, mas tive intermédio. Então, vou começar contando pra vocês. Eu tenho uma amiga lá no trabalho que ela comentou em dezembro que ela tava precisando mudar de casa. Mas toda dificuldade, né? E aí, ela tava me contando que ela tá procurando casa, mas tá muito difícil, porque o Daft não tem nada, porque só tem coisa velha no Daft, ela já tinha aplicado pra tudo. E esse é sempre um cenário que a gente ouve muito pessoal falar, né? Mas ao mesmo tempo que a gente ouve o pessoal falar, a gente vê muita repetição de... não vou dizer de erro, mas de hábitos que podem atrapalhar na procura e na busca, né, por acomodação. E eu sempre perguntei pra ela, você tá procurando certo? Você tá aplicando filtro? Você tá recebendo notificação? E ela sempre me falava, eu tô fazendo tudo e nada funciona. Me lembro da minha amiga falando assim, todo dia de manhã eu vejo o que tem de novo, só que no dia de manhã quando ela via, às vezes já fazia 24 horas que um imóvel tinha sido postado. E aí ela olhava lá, ela nunca percebeu isso, mas ela olhava lá e tinha tipo 15 mil visualizações, 3 mil visualizações em 24 horas. E aí quando isso acontece, gente, não adianta mandar, não adianta querer nesse momento aplicar, porque você não vai ser visto. Esse papo veio desde dezembro, no comecinho de dezembro. E aí, chegamos em janeiro e ela continuava na busca. Nessa busca dela, mês de janeiro inteiro, ela só falava que não tinha visita, não era chamada pra nada, que ia ser impossível e que ela já estava desesperada. Era ela, o namorado dela e o filho dela. Realmente, gente, é difícil, mas não é impossível. Eu me propus um desafio. E aí, conversei com ela e falei pra ela assim, e se a gente tentar fazer do meu jeito? Vamos ver se funciona? Camila, não vai funcionar, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Tudo que você tá falando eu já fiz. Mas será? Pois bem, fizemos juntas um e-mail. Configuramos esse e-mail no Daft. Fiz todo o processo de filtros para ela. E aí ela me falou, né, Camila, eu tenho um valor máximo que eu posso pagar de tanto. Eu preciso de uma casa de mínimo 2 quartos. Eu não preciso de mais do que 2, mas se tiver mais, tá tudo bem. E a região, bom, eu tenho carro, então eu tenho um leque bacana para desbravar. E vocês lembram, né, que a gente falou bastante sobre isso aqui no outro vídeo, né? E realmente, a gente fez um leque para ela enorme de opções. Pois bem. Começamos essa busca no dia 30 de janeiro, de tarde, final da tarde. E o que eu combinei com ela foi, durante o dia, no nosso horário de expediente, eu checo para você tudo. Fora do horário de expediente, final de semana, fica por sua conta. Combinado? Combinado. Lembra que teve feriado no comecinho de fevereiro? Pois é, na primeira e segunda de fevereiro. Então, fizemos na sexta-feira e a gente só foi se encontrar de novo na terça. E na terça-feira, logo cedo, apareceu, 9 horas da manhã, apareceu uma casa. E eu apliquei. Na realidade, não foi que apareceu só na terça-feira uma casa. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou printar a tela, do tanto de casa, apartamento, que apareceu dentro do filtro dela, tá? E eu achei muito legal, eu achei muito positivo, porque, caramba, não tava aparecendo nada e de repente começou a aparecer tanta coisa, né? Bom, quando essa casa apareceu, eu fiz o quê? Apliquei pra ela.
Nem vi se ela queria ou não, nem vi se era boa ou não, mas a gente fez o quê? Foi rápido, aplicou. Pois bem, no outro dia de manhã, lá estávamos nós, conversando sobre o que aconteceu no dia anterior. O e-mail chegou para ela, convidando ela para fazer uma visita. E aí a gente estava falando sobre onde é, como vai ser, quando vai ser, que horas vai ser. Bom, ela foi convidada a fazer uma visita. Esse e-mail foi na terça, né? A visita era na quinta-feira, 11h10 da manhã. 11h10 da manhã, lógico que ela estava no trabalho, mas ela tinha alinhado com o namorado dela dele fazer a visita. Ela ficou bem animada, porque depois do feriado, choveu casa, gente. Fazia tempo que eu não via tanta casa chegando tão rápido. E vou falar coisa boa, viu? Vou até abrir depois para vocês os e-mails e vou mostrar o que ainda tiver disponível para mostrar, porque como a gente já falou antes, às vezes acontece de sair, né, a casa do ar lá do Daft. E ela ficou bem animada, porque durante esse período do feriado apareceu muita casa, ela aplicou muito. E na própria terça-feira, né, o pós-feriado, ela recebeu muito retorno. E essa especificamente convidando ela para visita. Uma coisa que é legal também eu ressaltar é que nesse período apareceu uma acomodação específica que a gente aplicou que pediu a documentação dela antecipadamente. E nós não mandamos, porque era landlord particular, não era imobiliária, e aí normalmente não é esse o processo, então a gente achou melhor não mandar, tá? Então retrocedeu nessa casa. Mas tava tudo certo pra visita dela de quinta-feira, né? Todo mundo animado, empolgado. E outras visitas aconteceram nesse meio do caminho também. Na própria terça-feira ela teve uma visita para fazer. Na quarta-feira ela teve uma visita para fazer. E teve casa dos sonhos que ela visitou, viu? Caramba, ela me mostrou uma casa, umas fotos do que ela visitou. As fotos eram diferentes, sabia? No Daft estava diferente as fotos do que ela visitou. E isso pode acontecer, porque às vezes eles pegam um modelo de apartamento e eles têm lá e eles usam para chamar atenção. Gente, vocês não vão acreditar. Quinta-feira, 11 horas da manhã, ela recebeu o e-mail. Olha, desculpa, mas a nossa visita vai ter que ser cancelada. Deixa eu colocar a batata primeiro. Vamos lá. Voltando à história. Gente, essa hora da manhã, faltando 10 minutos pro horário da visita, a mulher me liga cancelando a visita. Liga não, manda e-mail cancelando a visita. Sacanagem, né? Mas, quero contar pra vocês uma coisa. Isso é muito mais normal do que vocês imaginam. Infelizmente, é muito comum isso acontecer. É muito comum que a gente passe raiva nas visitas. É muito comum que a gente passe raiva nesse período de aplicação. Porque as coisas não são como a gente quer. Infelizmente, não é a gente que escolhe. Infelizmente, a gente não tem como chegar numa imobiliária e falar assim, tô procurando tal coisa, eu tenho tanto de dinheiro, eu quero alugar, eu quero comprar. Não é assim que funciona, né? Acho que vocês já sabem. Mas tem que ser perseverante, não pode desistir, porque é aquela coisa, se você não for, vai ter quem vá, e vai ter quem pegue a oportunidade. Lembrando que não depende também de você falar, eu quero esta casa, quando você for fazer a visita. Depende de você ir, para você poder enviar um e-mail depois falando que tem interesse e que gostaria de enviar os documentos, né? Eu acho que a gente falou sobre isso, né, no outro vídeo. Então, você tem que ter a disponibilidade de fazer a visita, você tem que ir, você tem que conversar, passar por uma entrevista, né? E quase aconteceu deles não irem na visita. Eles ficaram muito aborrecidos, porque o namorado dela, quando recebeu o e-mail, já estava lá. E o que aconteceu? A corretora estava lá, mas a chave não estava abrindo a porta, gente.
Que raio de história estranha é essa, né? Ela já falou, Camila, será que é golpe? Eu falei, não, sei lá, acontece, né? Alguém trocou a chave, alguém quebrou a chave, vai saber. Não desiste, não. Ah, nem sei se a gente vai mais ver essa casa. Enquanto isso, outras casas entrando, outras casas sendo aplicadas e a gente na missão, né? Porque afinal de contas, ela tinha até o dia 28 de fevereiro para sair da casa que ela tava. Então ela tinha um prazo curto, já faltava só um mês praticamente para ela sair, né? E ela tinha que encontrar algo. Bom, o que aconteceu? No final do dia, na quinta-feira, a corretora enviou um e-mail pedindo 1000 desculpas, falando que gostaria de reagendar a visita, que ela ia verificar um novo horário, uma nova data, que se tivessem disponibilidade ainda quisessem, né? E aí ela falou, tô fazendo nada, vamos nessa, né? Já tava marcado pra tirar o dia off na sexta-feira, ela, né? O que aconteceu? Quando foi na quinta-feira à noite, a corretora mandou um e-mail, combinou com eles 3 horas da tarde. E lá estavam eles 3 horas da tarde para visita. Segunda-feira, ela me contou como é que foi a visita. Falou que era um bom apartamento e que tinha mandado os documentos. Quando foi na terça-feira, veio mais um e-mail do corretor. Essa hora é aquela hora que a gente recebe um e-mail e fala, poxa vida, queria tanto que desse certo, né? Hoje paramos na azeitona e paramos no e-mail de terça-feira, né? Então, aí ela recebeu o e-mail na terça-feira. Por quê? Ela enviou a documentação dela, do namorado dela, do filho dela. E lembra que a gente falou que normalmente eles pedem carta de referência do landlord, da empresa, pedem uma historinha de vocês para conhecer, mesmo depois que você vai lá e visita. Eles fazem uma entrevista lá com vocês, mas mesmo assim eles pedem tudo isso para ter documentado. E aí a corretora enviou um e-mail falando que ela precisava de esclarecimentos. Por quê? A carta de referência do namorado dela estava com um endereço. E o payslip dele estava com outro endereço. Porque, como vocês sabem, tem muita empresa aqui na Irlanda que tem sede em um local, mas o site de trabalho é outro. E aí o que foi que aconteceu foi exatamente isso. No payslip dele estava lá o endereço da sede, e aí ele trabalha num outro lugar, um outro endereço. E aí nesse endereço, é o endereço que o chefe dele fez a carta de referência. E tá tudo bem, mas precisava dar esclarecimentos. Ela deu esse esclarecimento. Aí, gente, já tava assim, pô, tá encasquetando, mas que chato, né? Mas eu falei, calma, isso acontece, é assim mesmo, sabe? Você vai ver que é mais comum do que você pensa. Eles procuram pelo em casca de ovo, pro sim ou pro não. Então, eles querem ter tudo documentado, né? E aí, 2 horas depois, recebemos um e-mail. Foi muito emocionante, gente. Nesse e-mail tava dizendo pra ela que foi muito legal conhecer ela na semana anterior e que ela ficaria muito feliz de oferecer a casa para que eles acomodassem. Então, em uma semana, gente, a gente conseguiu alocar essa minha amiga numa casa nova. Ela tá hoje terminando a mudança dela para essa casa. Eu vou contar pra vocês aqui que a casa dela fica em Swords. A casa dela é uma casa, não é um apartamento. Ela tem 3 quartos. 3. E ela tá custando menos de 2.000 euros por mês de aluguel. Tá? Então, é difícil? É difícil? É impossível? Só procurar certo, gente. E aí, pessoal, é isso, sabe? Um brinde, inclusive, a ela pela conquista dela. Obrigada.
E queria dizer para vocês que a minha receita chegou ao fim, a minha história também, e agora eu preciso colocar no forno. Mas a lição que a gente aprende desse vídeo é: nada é impossível, pessoal. Sempre a gente fala, procura certo, vai dar certo, sabe? Seja perseverante, vá atrás, esteja disponível. Funcionou com a gente, agora funcionou com essa amiga nossa. Tô muito feliz por ela. Tô muito feliz que ela conseguiu algo bom, com um preço muito bom, numa região muito boa, dentro do que ela precisava, até melhor, né? Então, me sinto feliz também por fazer parte desse momento da vida dela, dessa conquista dela. E se funcionou comigo, funcionou com ela, vai funcionar com você também. Então, tenta e depois conta aqui pra gente. Tem dúvida? Chama aqui também, que a gente dá uma ajudinha, a gente dá uma força, vê o que está acontecendo. E, inclusive, falando em vamos ver o que está acontecendo, dica final para esse vídeo. A gente vai postar aqui, nos próximos dias, a aplicação do Coach Rental, porque tem casa para aplicação, tem aplicação aberta, e a gente vai mostrar para vocês na prática o sistema, como que funciona. Onde você entra, onde você clica, como você aplica, qual a documentação que precisa, o que seleciona, o que não seleciona, porque a gente percebe que isso também é uma dúvida muito grande por aqui. Esse assunto de acomodação é um assunto que é muito delicado, é muito sensível realmente aqui na Irlanda, mas não é um assunto que seja impossível de ser tratado, e a gente gosta de falar dele porque a gente teve sempre algo positivo de experiência que trouxe para vocês, continuaremos trazendo, e que com certeza a gente vai ajudar. Então, para quem está no Brasil, está vindo para a Irlanda, venham, mas venham sabendo que existem etapas a serem cumpridas. É difícil, às vezes, de cara você conseguir alguma coisa porque você não tem documento, payslip, e é normal, tá, gente? Faz parte do processo. Mas não é impossível. Então, para quem já está aqui na Irlanda, continuem perseverantes, continuem que vai dar certo, sigam aí as nossas dicas, que eu tenho certeza que as chances vão aumentar, né? Curta, comenta, compartilha, segue, ativa notificações. Bom domingo, boa semana, até a próxima. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do nosso canal. Então, deixa o seu like, ativa a sua notificação para receber o nosso conteúdo, curte o nosso canal e até a próxima. Tchau!